dando continuidade a essas tags de texto, e apenas para complementar, eu falei então que essas tags H1 até H6, por exemplo, né, como as tags ps e sup, elas são tags muito mais semânticas até do que de estilização, né? Embora por padrão ela mostrou naquele formato, né, de um tamanho maior para um tamanho menor, que nós estamos vendo aqui, né? Ela mostrou então tamanho do maior para o menor, mas eu posso fazer uma alteração disso usando, por exemplo, CSS. Então nós vamos fazer isso aqui, ó. Vou colocar aqui ao final uma tag de style, né, de estilo. Novamente, estou colocando aqui porque, como eu falei, o navegador vai fazer o máximo possível para interpretar isso e colocar isso muito bem para nós, apresentar tudo isso muito bem para nós em tela. Na estrutura padrão, eu coloco isso dentro do bloco de head do HTML. Então, eu coloco um bloco HTML nessa estrutura que nós criamos aqui, né? Nesse bloco de head. Aqui dentro, então, eu coloco um atalho para um link de CSS, que nós vamos ver mais para frente, ou eu coloco esse bloco de style aqui dentro, né? Mas aqui, ao menos para facilitar e nós deixarmos só os elementos essenciais em tela, nós vamos colocar assim. Então, eu vou fazer o seguinte, ó, eu quero colocar um estilo num bloco H1. Então, como é que eu faço? Quando eu achar uma tag H1, eu quero colocar, por exemplo, uma cor de texto dele de azul, por exemplo. Veja, eu vou salvar, ó. Então, ele vai colocar nas tags H1, ele vai colocar uma cor azul. Nós vamos estudar mais para frente bem CSS e o uso dos estilos. Mas aqui, por enquanto, o que a gente precisa saber é que se eu colocar aqui só a palavra H1, ele vai procurar uma tag com esse nome, né? Se eu criasse uma tag aqui chamada, por exemplo, OPA, né? E eu posso vir aqui então e colocar um estilo para essa tag OPA, né? Porque é uma tag que eu estou criando, eu posso colocar o estilo que eu quiser para ela. Então, neste caso, eu coloquei azul, eu vou salvar. Se eu voltar agora ao navegador, vejam que se eu atualizar a página, já está mostrando o texto em azul, né? E eu poderia, por exemplo, ainda vir aqui e colocar um font size, por exemplo, igual a 22 pixels. Vou salvar. Vai ser um pouco menor do que esse texto que nós temos agora. Vou salvar, volto aqui, atualizo. Veja, tem um cabeçalho principal de tamanho inclusive menor do que o cabeçalho de nível 2. Isso não é problema nenhum, né? É uma questão de como você vai organizar a sua página. Mas para a questão de semântica, esse cabeçalho aqui ele ainda é mais importante que esse outro aqui, né? Então isso que é o cabeçalho de nível H2. Então é isso que é importante nós termos bem em mente de como nós vamos trabalhar, certo? Por exemplo, também nós temos outras tags semânticas importantes que nós podemos utilizar. Para isso eu vou criar aqui uma outra tag P. Vou colocar aqui, ó, um texto com um elemento destacado, por exemplo, e nós vamos usar para isso a tag strong, né? Então, vou chamar aqui de forte, né? E outro elemento destacado. Então, e para aqui nós vamos usar a tag env, né? Destacado. Vou colocar um ponto no final, salvar. Então ele veja que como passou o tamanho da tela aqui, né? Ele até formatou um pouco diferente para mim, já quebrou linha, né? Então veja, ó, um texto com elemento strong e um outro elemento destacado, né? Que é um env. Na hora que eu apresentar isso aqui para nós, veja que por padrão ele vai mostrar o forte, o strong como negrito e o destacado ele não apresentou destacado, ele não apresentou porque eu coloquei env, é só em, né? Aqui pronto, em. Na hora que eu volto e coloco aqui então, né, de enfatizado, então ele vai colocar destacado em itálico para nós e pronto, está feito, né? Mas eu posso, como eu já mostrei então para vocês no código, né, eu poderia muito bem vir aqui e colocar uma outra formatação para o strong e uma outra formação para em, né? Então eu poderia, por exemplo, dizer que as tags em, eu não quero mexer em mais nada do que já tem ali, mas eu quero que a cor dela também seja, por exemplo, chocolate, né? Então eu vou salvar aqui, ó. Então vou manter tudo como está, mas além disso eu quero que a cor seja chocolate. Então ela vai ser uma cor destacada em chocolate, né? Eu vou dar o formato que eu quiser para ela, mas eu sei que ali tem uma ênfase que está destacado o que eu quero apresentar para o usuário naquele momento. Isso aqui é importante para nós. Eu acho que com esses poucos elementos a gente viu os principais elementos de texto. Existem vários outros que nós podemos utilizar, né? Eu posso utilizar endereço para citação, para blocos,
para poder fazer algum tipo de semântica também na página, né? Eu posso querer apresentar, por exemplo, para o usuário uma citação de longa, uma citação curta. Eu posso querer colocar uma definição de usuários. Bom, tem outras coisas. Eu posso querer destacar um elemento como apagado na tela. Acho que isso aqui é até bem importante que eu mostre já para você, né? Eu até vou colocar aqui. Então, por exemplo, fazer isso aqui, né? Um valor, sei lá, valor do produto. Eu posso colocar aqui, por exemplo, o valor do produto estava por eu vou colocar uma tag del por mil reais, né? E vou colocar aqui agora eu vou inserir um novo elemento, né? Por 850. Teve um desconto aqui, né? Então veja, eu fiz isso, esse del, na hora que eu apresentar esse elemento na tela, ele vai apresentar assim para mim, ó, de 1000 por 800. Então, ele deu uma destacada nesse ins que foi inserido e riscou, né, esse elemento que eu apaguei. Poderia usar também um strike para poder riscar um elemento, né, um S para poder riscar o elemento e o underline para poder colocar o elemento embaixo. São tags que a gente pode utilizar e depois colocar o formato que nós quisermos para essas tags. São tags semânticas que a gente pode utilizar. Existem várias outras que estão disponíveis na documentação da linguagem que podem ser utilizadas também para formatar textos e serem apresentados na tela.